nós estamos conversando com o ex-secretário de Fazenda. Aliás, o Éder tem um portfólio de foi MT Fomento, secretário de criador e fundador da MT Fomento. Do MT Fomento, né? Depois foi da Secretaria de Fazenda, foi chefe da Casa Civil, secretário-chefe da Casa Civil, presidente da GECOPA, da AGECOPA, Secopa, GECOPA, articulação institucional em Brasília. Eu estou aqui com um case de ex, com um case de ex, que é o Éder de Moraes. Você deve estar pensando, você não vai falar que o Éder está não sei o quê, que o Éder está na Araraca. Daqui a pouco, tudo tem seu tempo, a gente vai falar sobre isso também. Mas quais seriam as saídas e o término dessas autarquias e de um monte de MT que tem aí? Olha, esse monte de MT que está aí poderia se resumir em uma única MT. Ela foi criada e eu tenho a honra e o prazer de dizer que sou idealizador dela e ajudei a implantar, só que ela não cumpre com a sua finalidade hoje, que chama-se MT Par. A MT Par era para ser a terra cap de Brasília. O que isso quer dizer? É uma autarquia do governo que agrega todo o patrimônio estatal. Só que ele vem para dentro da autarquia com característica privada. Você tem mais agilidade para montar um fundo imobiliário, que é uma saída que o Estado tem que avaliar. Óbvio que você não vai colocar um hospital, uma escola num fundo imobiliário, porque é difícil a retomada por algum problema. Mas você tem... agilizar o intermate. Exato. Porque nós temos hoje um grande latifúndio que é do governo. Nós temos terras devolutas aí à vontade e ainda não tituladas. Eu ia chegar aí. Fora isso, você tem reservas de subsolo, você tem exploração de manganês, de ouro, de diamante, uma série de situações. E com pouco tributo, né? Tem as termais, que estão aí mal utilizadas, né? Ou seja, a MT Par era para agregar tudo isso e era ela que deveria estar fazendo esse papel que eu estou colocando aqui agora. Quando se fala, as pessoas vão para o discurso fácil, vai criar uma autarquia nova, um FETAB, é reduzidíssimo. Você tem um presidente executivo, um diretor de operações e um conselho de administração. As políticas públicas de onde você vai aplicar o recurso, o governo define, em conjunto com a Assembleia aprovada em lei. Então, não tem segredo, basta ter vontade. O grande problema, Edivaldo, e aí o governo tem que ter a coragem de vir a público e colocar isso. Quando você cria um fundo que você retira da conta única do governo, efetivamente separa no CNPJ, vai desnudar a fonte senha do governo. Vai aparecer o buraco que está lá. Então, o governo tem que ter a coragem de vir a público e dizer, olha, nós temos um déficit, um buraco de 800 milhões. Na conta única, e assumir isso, e tratar de resolver isso. Com este fundo novo, você deixa de usar recursos de outras fontes para investimentos, usa este, e aqueles recursos você vai cobrindo a fonte 100. É a única saída que o Estado tem. Transformar o FETAB em fundo de investimento, criar um fundo imobiliário, ou fazer um fundo de cessão de direitos creditórios, terceirizando a dívida ativa que os procuradores não deixam. Porque vai esvaziar a procuradoria. E que são bilhões de reais. Bilhões. São lá 25, 30 bilhões de reais, que 2 bilhões disso preste. No levantamento falaram em mais de 30 bilhões. Que 10% disso preste, 3 bilhões de reais. Vá no mercado e antecipe isso, é recurso no caixa. Eu ainda acho que a engenharia para a dívida ativa do Estado de Mato Grosso tem que estar algo casado com a Previdência. São rombos parecidos. O que eu tenho a receber e o rombo que eu tenho que cobrir anualmente. Então, eu trabalharia algo de solução inédita no Brasil para cobrir o rombo da Previdência e resolver o problema da aposentadoria dos servidores mato-grossenses na linha do tempo com o que eu tenho de dívida ativa. Mas tem participação do município, dê a quem é de direito, mas a parte que é do governo fosse aplicada exclusivamente na questão da Previdência. Então nós temos, gás hoje não é mais do Estado. O gás hoje, nós temos que interferir, mas o gás hoje, quem acreditou no gás lá atrás, no GNV, hoje está altamente frustrado. Então, o gás... Só pegar a questão do gás. A Metamate, ainda tem alguma coisa que tem que acabar? Ué? A MT Gás é um erro estratégico, no meu ponto de vista, mas principalmente de credibilidade do governo. Por quê? Se você tem um gasoduto que se demandou esforços políticos tremendos e financeiros 700 milhões de investimento, pronto, mas você não consegue abastecer. Se o Evo Morales amanhece com dor de barriga, ele corta o gás.
Se à tarde ele está melhor de saúde, ele libera o gás. Qual que é a saída para isso? Credibilidade. É o governo ter uma comitiva de empresários com credibilidade, ir à Bolívia e oferecer a MT Gás para a Bolívia. Mas hoje você vê, você falando nesse grau de credibilidade, com todo o respeito e credibilidade, para você poder negociar com um país como o da Bolívia, que é instável. Né? Instável e nos roubou Petrobras. Não, o Lula deu de presente, né? O Lula deu as refinarias de presente ao Evo Morales. Mas se falar com relação à credibilidade, hoje a nossa usina, eu nem sei mais se chama Mário Covas ou já mudou de nome, a nossa grande usina pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista. E aí? Eu sou favorável a uma tese, que nunca coloquei isso para ninguém, que eu acho que o Brasil erra. Quando você tem um problema com a questão da JBS, quando você tem um problema com as grandes construtoras que quebraram, houveram as prisões, que não cumpriram os contratos, o Estado deveria intervir. O que eu quero dizer com isso? Faz-se a intervenção, usa-se o parque tecnológico todo da empresa e põe o dinheiro que é necessário para terminar a obra, porque o Estado não ia pagar a empreiteira? Ia. Então o próprio Estado coloca, termina usando, a penalidade seria usar todo o parque tecnológico daquela empresa. Nós resolveríamos o problema de infraestrutura daquelas que estão no gargalo então, hoje. Você traz para você esse problema, né? A questão do nosso VLT aqui, né? Você foi um dos defensores intransigentes. E continuo sendo. Não, eu também fui, sou a favor do VLT. E continuo Mas você, sendo. na Secopa, na Gecopa, VLT. no governo, você viabilizou o VLT. Então deveria ser usada essa sua tese. Exatamente. Se usassem isso o VLT, por isso que eu disse, se o Éder tivesse continuado secretário da Copa do Mundo, eu saí em 2012, quando lancei todas as obras da Copa do Mundo, quando eu assumi não tinha uma obra, a não ser os alicerces da Arena Pantanal, lancei todas as obras que você vê na cidade, todas. Quando chegou a hora da ordem de serviço, o senhor Silval me sacou de lá. Por quê? A história explica. Por quê? Foi bronca pessoal? A história explicou. Eu não iria compactuar com uma série de coisas que estavam ocorrendo nas minhas costas e ele sabia que eu não ia compactuar com isso. Tanto que depois estourou tudo. Muitos passaram por ali, né? Estourou o Adilton Saquete fala a mesma coisa que foi rasterado, que o tapete dele foi Mas puxado, eu, com tudo isso, Edivaldo, fiz os projetos básicos e executivos. Hoje restou para esse governo fazer conclusão de obra. Eu adoraria ser governador do estado de Mato Grosso, pegando todos os projetos prontos só para você terminar uma obra. Então fala como e se não você conseguem. fosse... Fala para mim e para o internauta, como se você fosse o Pedro Táxi, o governador do estado. Vamos ver. Não posso falar como o Pedro Táxi, porque o discurso dele é diferente do meu, mas Sim. vou falar como se fosse o governador do estado. Certo. Primeira coisa, o discurso do governo hoje é mentiroso. Ele amedronta a população, dizendo que a tarifa do VLT pode ser 10, 15 reais. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o governo, o Estado está investindo 100% de recursos na construção do VLT. Portanto, você não tem a necessidade do retorno do capital. Se você não tem a necessidade do retorno do capital, o retorno ele é social, o lucro é social, a tarifa vai ser baseada exclusivamente no consumo de energia e manutenção operacional. Lembrando que a energia você ainda tem o incentivo de o Estado não pagar o ICMS, é menos 27% do custo. Portanto, a tarifa hoje estaria algo próximo de R$ 2,20. Estaria no... Menos que o ônibus. Menos que o ônibus, porque você vai pagar só energia e manutenção. E você pode terceirizar a gestão disso. Eu tinha dado a ideia de criar a Companhia Metropolitana de Transportes, com a participação do governo, da prefeitura e da iniciativa privada. Inclusive dos donos de linhas de ônibus, porque eles passam a ser a espinha dorsal do VLT, é os que alimentam. Vai diminuir o trecho, mas vai aumentar o número de corridas, então praticamente as coisas se equivalem. Então eu resolveria o problema do VLT em 6 meses. Em 6 meses eu resolvo o problema do VLT. O problema que está faltando é dar murro na mesa e resolver. Agora, quando quer se colocar pau na estrada, quer se colocar empecilhos, coloca e não sai do lugar. Você tem que romper isso, tá certo? Mas mesmo com esse litígio todo que está aí agora, esse litígio está aí porque ele foi construído de uma forma
que para a sociedade, para a população, para os investidores, virou um imbróglio. Quando você quer enrolar as coisas e não quer que aconteça, você joga para o judiciário, não que o judiciário seja lento para resolver, porque aí vira uma discussão judicial. Então, toma uma decisão firme, extirpa o consórcio, licita-se novamente, sem parceria público-privada. Eu não concordo com isso nesse momento. O Estado tem os recursos para terminar. Foi contratado com extra-orçamentário junto ao governo federal. Que o governo complemente, que foi uma situação criada também pelo governo federal, que complemente os investimentos. Depois você faz a parceria público-privada, porque aí você tem um produto pronto para ser entregue para a sociedade a um custo muito menor do que o que se fala aí. Aí fica esse imbróglio, um planta palmeira no meio da rodovia, o outro faz uma coisa, o outro faz outra, e vai levando 4 anos, foi embora e não fizeram. Esse ano não faz mais também. Está errado. Os COTs, os centros de treinamento, se não dá conta de terminar, passa para a iniciativa privada, passa para a prefeitura municipal, terceiriza isso, entrega, mas não senta em cima e não resolve, porque a sociedade quer resultado. Se as OSS na saúde não estão funcionando, volta ao sistema anterior. Bota o Estado para administrar, ou o Estado é ineficiente em tudo, não consegue resolver. Não é? Então, assim... Mas as OSS começaram quando você estava no governo. Sim, mas não foi ideia minha. Eu sempre fui contra. Foi quem trouxe as OSS para cá. O Silvão me chamou um dia no gabinete dele e falou, você vai assumir a Secretaria de Saúde. Eu falei, eu vou dar pau em todas as OSS. Vamos botar a saúde pública e vai funcionar a saúde pública. Com um profissional, o que você gasta hoje na OSS, você remunera melhor o profissional da saúde, ele vai trabalhar com mais vontade e você não tem necessidade de comprar equipamento. Hoje você pode fazer leasing, você pode apenas alugar os equipamentos hospitalares e dar qualidade para o cidadão. Então precisa ter vontade de fazer. Vontade ou visão? As duas coisas. Agora, ninguém faz nada sem dinheiro. Você não faz futebol sem dinheiro, você não toca uma empresa sem dinheiro, você não vive sem dinheiro e o Estado não sobrevive sem dinheiro. Você foi presidente do misto, fez tudo sem dinheiro. Então depois nós falamos disso. Então, sem dinheiro não se faz política pública. O que eu estou colocando para o governo aqui é uma saída, um fundo imobiliário, um fundo de direitos creditórios ou a transformação do FETAB em fundo de investimento com personalidade jurídica própria. Só tem essa saída. Qualquer coisa fora disso vai onerar aquele que já não aguenta mais, que é o contribuinte. E é verdade, você tem razão. E é isso que acontece. No frigir dos ovos, realmente, você tem razão. E na esteira que nós estamos colocando é o contrário. Você vai desonerar, você vai diminuir a contribuição do FETAB, vai ficar praticamente o Estado mais leve, na medida que você pedagia as rodovias, a responsabilidade é de quem pedagiou, é menos um problema que o Estado tem para administrar, tá certo? E você diminui o valor do FETAB aqui e o setor do agronegócio, o pequeno e o maior, vai se sentir tranquilo, bem, porque está sendo cumprida a necessidade de diminuir os custos, que é o que o Estado precisa. Tá. Nós vamos falar no próximo bloco com o Éder. Vamos falar também da Operação Ararat, do que ele está passando com a Justiça, mas é bom também uma porradinha, né? Você dolarizou uma dívida do Estado e hoje está recebendo críticas violentas, né, no empréstimo que fez com Bank of America, né? Com o Banco of America. Então, gostaria de, no próximo bloco, a gente conversar sobre isso e também sobre o que você é acusado de crimes contra o sistema financeiro, improbidade administrativa, uma série de coisas. Você está com quanto de sentença? 100 e poucos anos? Não faço essa conta. Não faz conta? Não. É 100 anos passar rápido. Eu não faço também. essa conta por uma razão simples. Eu tenho que acreditar na minha defesa, né? E nós temos... Não estou dizendo que você é culpado. Sim, perfeito. Estou dizendo que já está com quantos anos de sentença? Até porque, para a nossa defesa, a tese majoritária é que a operação é nula. Então nós vamos, com isso, até o Supremo Tribunal Federal. Você pode explicar isso depois de um rápido intervalo.